Que bacana. Exato. O que você sentiu dentro do Jader, você falou que você foi se moldando na sua vida através dos jogos. Sim. Aí aquele menino até os 11 anos de idade que jogava computador, ele também se moldou dentro daquilo. Sim. Ele foi entendendo que também existia outras coisas importantes a não ser dos jogos, mas era a paixão da vida dele, era fazer aquilo lá. Depois que você começou a competir mesmo, o que mudou dentro de você? Além de você falou que você começou a ter um autocontrole, aquela coisa que no começo você não teve. Mas como pessoa, cara, o que você... Dali pro mundo, o que você entendeu de diferença, até de relacionamento com outras pessoas, que até às vezes mesmo não é da área, cara? O que você sentiu quando você começou a competir mesmo? Quanto tempo você ficou antes de você chegar onde a gente vai falar? Mas você ali, o que eu posso falar? Ali era uma competição amadora? Sim, eu comecei no cenário amador de League of Legends, que é um jogo online, em 2019. 2019. Isso. O que eu falei? Eu gosto de jogar o jogo. Eu tenho um rank legal. Eu gosto de assistir as competições. E eu gosto muito de competir, assim, no geral. Por que eu não uno tudo? E é claro, eu já sabia que o salário dos jogadores na época era 5 mil, 6, 7, 8, 10 mil. Então, assim, imagina você fazer o que você gosta, jogar... E ao mesmo tempo ganhar um salário muito grande e o melhor... não sei não sei dizer se é melhor, mas você não precisa de uma formação completa, uma faculdade pra se tornar um jogador de futebol, não, desculpa. De jogos online. Jogos, né? Você só precisa ser muito bom. Você precisa se destacar no meio do país inteiro, da região inteira. E isso é difícil pra caramba, né? Mas, enfim. Então foram características que falaram, nossa, essa aqui seria uma boa atividade pra mim. Eu falei, quer saber? Vou dar 100% de mim aqui pra fazer acontecer. E qual foi a sua pergunta mesmo? O que moldou você, quando você entendeu isso aí, o ser humano mesmo? O que você começou a entender, situações diferentes depois dessa viravolta aí que você teve que mudar dentro de você para também começar a jogar? Adaptação. Nos jogos online, você não sabe se você vai ganhar ou se você vai perder. Você não sabe o que o outro time vai fazer e se o seu time vai fazer a estratégia correta. Porque é um jogo muito exponencial, vai se escalando. Se for um jogo de tiro, vai tendo rounds. Se for um jogo como League of Legends, vai evoluindo e você vai ganhando mais dinheiro, e com esse dinheiro você transforma em itens. E os itens vão ficando mais fortes ao decorrer do tempo. Então, querendo ou não, tudo nesses jogos online é de adaptação. Você entender que se você tem um plano, ele pode dar errado e você tem que ter um plano B. Se esse plano B dá errado, esse plano A dá errado, você tem que ter o B. Aí você tem que ter a malandragem, a flexibilidade, a calma pra você ir nesse plano B pra fazer dar certo, até porque você quer ganhar. Então, além de me mostrar o lado competitivo, que praticamente impacta muito a nossa cabeça, porque você quer ganhar, te mostra a sua ambição, também te mostra essa capacidade de adaptação. Deu errado? Calma, respira. Vamos ver como que a gente pode fazer para ultrapassar esse desafio, o que a gente pode fazer para ainda vencer, mesmo que estamos atrás, e eu consegui trazer isso para a vida. Então, por exemplo, vamos colocar num contexto de provas. Tirei uma nota vermelha na primeira prova do semestre. Calma, vamos ver o que eu errei. Mesma coisa nos jogos. Sim. Então, eu fui levando a estratégia ao decorrer da minha adolescência, e ao mesmo tempo que eu competi, inclusive, e me ajudou bastante a me moldar como pessoa. Resumidamente é isso. Então, cara, mas sabe por quê? Você tá falando que se não desse certo esse, é pro plano B. Sim. Se não desse o B, é o C. A vida é assim. Sim. Exatamente. Resumindo, é isso, Exatamente. Cara. Você viu que aqui fora, no mundo fora o gamer, se não der certo uma coisa, você já tem que estar num projeto que, caso não der certo, eu já vou fazer dessa forma. Sim, com certeza. Não tô nem falando de jogo, é da sua vida mesmo, na estratégia de viver, de conquistar as coisas, de comprar, de vender algo, de negociar, ou de qualquer coisa. De uma conversa, ou até uma namorada. O não eu já tenho, mas eu tenho plano B, vai que se não der certo. Em tudo na vida é assim. Sim, com certeza. E isso é bom, porque você adquiriu isso, né, cara? Sim, sim. Porque muitas vezes, hoje, as pessoas recebem um não, é assustador. Exato. Mas se ela recebeu não, ela já tem que ter o plano B. Exato. Se não teve o não no B, tem o C. E aí, não é pra desistir. Não é isso? Com certeza. A grande diferença é que hoje, para você ter essa percepção, você tem que ter muita, como eu falei anteriormente, consciência do que você tá fazendo. Porque se você só tá jogando por jogar, você gera estresse e só isso, você não aprende nada. Mas como eu tava querendo me tornar algo naquele ecossistema, naquele cenário, eu falei, não, as coisas não podem ficar assim. Eu tenho que fazer A pra pegar B, tenho que fazer B pra ir pra C. Então, era sempre aquela questão de, eu estou fazendo isso pra pegar esse objetivo. Então, eu sempre tava trabalhando conscientemente. Certo? Sim. E embora eu era muito novo, muita imaturidade, errei muito durante esse processo, né, claramente, foi o que hoje me mostrou que
existe muita característica dentro desse mercado de jogos de esportes, que são as competições dentro desse mercado de jogos online, de você se tornar uma pessoa melhor. Sim. Independente do jogo, você consegue se tornar uma pessoa melhor. Sim. Inclusive, aprender idiomas. Os meus primeiros contatos com o espanhol e com o inglês foi com os jogos. Porque muitos jogos antigos, PlayStation 1, PlayStation 2 e até PlayStation 3, não tinham 100% em português, legenda e áudio. Ah, tá. No PlayStation 3, você podia escolher, o que era mais tranquilo. Mas no PlayStation 2, dificilmente. Exatamente. No PlayStation 1 piorou. Sim. Então você tinha que se forçar, e force. Então, assim, se você tem uma ferramenta gigantesca, que é muito compartilhável, um jogo online, ou é um jogo single player, que você joga sozinho contra a máquina, você consegue extrair muito mais coisa do que te oferece. Ele te oferece você ter prazer de jogar uma história, mas você consegue se conectar com o personagem. Você consegue... Nossa, esse personagem parece comigo. Nossa, esse personagem é muito corajoso, eu também quero ser igual a ele. Então você vai... Exato, como se fosse uma leitura. E é uma leitura muito mais dinâmica, porque você se conecta com a história, você se conecta com o modo do jogo, competição, se é de luta, se é de corrida, e isso te faz abrir a cabeça. Né? Só que, novamente, você não pode ficar só focado naquilo. Então. Porque senão você fica enfurnado no quarto e todas essas características que você pode pegar pra si, você não pega. Você só recebe, bate em você e você deixa embora. Sim. Então é aquilo, né? Entendeu, absorveu, executou. Se você não executar aquilo que você tá absorvendo... Se não pôr em prática... não tem como, né? Não vai. E acredito que esse foi um grande diferencial pra me colocar onde eu tô hoje. Que não é só... Eu entendi desde o começo que não era só um joguinho. Eu falei, é algo pra me ensinar. É algo pra me desafiar. Quantas vezes eu pegava um boss, um chefão, e falava, isso aqui não vai ficar assim, não. Vou arrebentar esse cara. E aí, tipo, vai moldando na cabeça da criança, do adolescente, ultrapassar desafio, muitas vezes sobre lógica. Tem algo nos jogos que a gente chama de puzzle, que é como se fossem desafios. Então, você mover um bloco pra cá, e aí, ao mesmo tempo, você sair correndo, puxar uma corda pra liberar uma porta. Isso vai trabalhando a sua inteligência também, né? Sua cognição, sua lógica. Então, é aquilo. Os jogos, eles estão aí não só pra fazer a gente se divertir, mas eles conseguem ensinar muita coisa e passar muita mensagem boa, mas aquilo, você tem que estar consciente sobre o que você tá naquele universo, O né? sentido daquilo. Exato, exatamente. Vamos colocar um contexto de futebol. O que é futebol? Chutar uma bola. A gente pode resumir assim, né? De uma forma bem simples, né? Mas e o drible? E o toque de bola? E a recepção lá atrás do zagueiro? Isso. Então, são muitos processos que você tem que entender. E aí, é claro, infelizmente, nem todo mundo tá apto a querer entender. Ou não tem interesse, só quer jogar ali depois no final de semana e pronto, enfim. Mas só curtição, exato. Vamos dizer assim. O cara não leva aquilo às vezes como vida também. Isso, exatamente. Mas como lá com 11 anos já falei, nossa, isso daqui é muito legal, deixa eu ver o que eu consigo tirar isso daqui, extrair. Eu sempre fui construindo essa mentalidade tipo, nossa, realmente é um mercado. Realmente é algo que você pode transformar em uma profissão. E eu comecei a pensar muito mais nisso em 2019, quando eu iniciei minha carreira como jogador amador, Sim. de League of Legends, que é um Sim. jogo de estratégia em tempo real.